Então, pessoal, só para iniciar aqui, eu sou o Pedro, sou da equipe de Innovation and Dev aqui dentro da Oracle. Vou falar um pouquinho sobre Terraform no OCI. Como a agenda dessa apresentação, vão ter alguns tópicos aqui principais que eu gostaria de passar para vocês. Sobre, primeiro, o que é infraestrutura como código, né? Pode ser que já tenha pessoas que conheçam, mas também pode ter pessoas que ainda não têm uma ideia do que é realmente. Capacidades e benefícios de utilizar isso. O que a gente tem de ferramenta, que é o Resource Manager aqui dentro do OCI, para gerenciar essa infraestrutura como código. Como tudo isso funciona e, no final, alguns recursos disso, tá? Aí, a partir desse momento, a gente passa por um lab mais prático, que eu vou fazendo com vocês passo a passo. Ok, iniciando agora sobre o que é infraestrutura como código, né? Basicamente, falando de uma forma bem simplificada, infraestrutura como código é, em vez de você ir na console do provedor de cloud, selecionar aqui, eu quero criar um banco de dados. Então, você vai lá na aba de banco de dados, dá um create, coloca o nome para esse banco, configura tudo que tem que configurar para ele e cria o banco. É basicamente você fazer toda essa parte de criação desse banco que você faria de forma visual na console via código. Ou então, eu vou criar uma VM, uma máquina virtual no Oracle Cloud. E eu preciso lá decidir o shape dela, vários tipos de configurações. Tudo isso você faz isso via código. E por que que eu faria isso via código e não visualmente? Né? E não utilizando o console visual ali, que é muito mais prático de utilizar. A estrutura como código, ela vem como um meio dos desenvolvedores, engenheiros, etc., de DevOps, de reutilização de infraestrutura. Né? Então, através do seu código, a utilização de código, você consegue, quando você fez uma vez, montou uma vez esse código do Terraform, independente do ambiente que você está, independente do tenant que você está, independente da região que você está, com um clique você consegue provisionar todos os seus recursos de volta. Ou então alterar algum recurso, destruir esses recursos e assim por diante. Tudo fica muito mais rápido e fácil, muito mais prático. Tá? E aqui a gente tem o Oracle Resource Manager, que eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente à frente, mas que é um carinha que faz esse gerenciamento de infraestrutura 100% baseado em Terraform. A Oracle não tem uma linguagem específica, ela é completamente baseada em Terraform, então é algo que não tem lock-in, né? Você entrou no Oracle Cloud e você consegue reutilizar isso em outros provedores também, em terceiros e assim por diante. Detalhando um pouco mais o que seria essa infraestrutura como código, aqui eu trouxe um caso de uso que seria, por exemplo, o desenvolvedor aqui, né, ou o carinha aqui que montou isso, ele cria a configuração de Terraform, ele monta lá certinho o que ele quer que provisiona, isso, aquilo, vai no Resource Manager, que é a nossa ferramenta da Oracle, executa isso lá, e durante essa execução, depois que terminar, ele consegue testar se deu algum erro durante a aplicação dos provisionamentos. Se não deu nenhum erro, provisionou da maneira correta, tá, esse workload que vai aguentar o que eu preciso realmente. Descobriu alguns problemas, corrige esses problemas no ambiente de preparação. Ok, corrigi os problemas, funcionou tudo certinho. Consegui testar toda a minha infra, é isso que eu preciso, já posso colocar em produção. Beleza. Corrigindo os problemas do código do Terraform, você simplesmente refaz o apply, você clica no botão novamente, para ele agora fazer aprovisionamento do jeito correto, do jeito já corrigido, com feitos os testes, tudo nos conformes. Então fica tudo muito mais fácil e rápido. Você não vai precisar apagar, refazer seus ambientes manualmente. Já está tudo feito. Você simplesmente altera como for necessário de acordo com o momento. Beleza, e o que isso me traz como benefício, né? Você utilizar a infraestrutura como código te traz a reutilização, que eu comentei bastante já, idempotência, que é uma palavra meio difícil de pronunciar, acho que é uma palavra bem difícil de se achar também, mas basicamente significa que quando você roda alguma coisa, é uma palavra da função matemática, né? Quando você roda uma função matemática idêntica, não importa quantas vezes você rode ela, o resultado vai ser sempre o mesmo. E aqui com infraestrutura como código é basicamente a mesma coisa. Não importa quantas vezes você roda o mesmo código de Terraform, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, se ele deu certo a primeira vez, você pode ter a confiabilidade que a partir do próximo momento que você rodar ele de novo, você precisar reutilizar aquele código, ele vai funcionar. Não é algo que você vai rodar e dependendo de N fatores vai dar erro ou não. A não ser que não tenha service limit, né, permissões, assim por diante, mas essas restrições básicas mesmo.
Agilidade no quesito de, eu preciso alterar alguma coisa, preciso alterar um ambiente, preciso alterar o shape de um ambiente aqui, e não quero ter que abrir a console, eu tô com o código aqui na minha frente, eu só altero, jogo para um Git, via CI/CD, eu atualizo minha infraestrutura e assim por diante. Auditabilidade no sentido de auditoria mesmo, você validar, fazer os testes, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, ver se isso realmente pode ir para produção e assim por diante. E os benefícios disso é, você reduz os riscos, né, de dar algum problema com essa infraestrutura, porque você vai fazer todos os testes antes e sempre quando você chegar no resultado final, você vai conseguir reutilizar esse resultado final a hora que você quiser. Você vai ter uma colaboração muito melhor entre tanto a equipe quanto o pessoal de infra mesmo, o pessoal, a cabeça para falar assim, o que é melhor ter aqui, o que é melhor ter lá, não necessariamente a pessoa que pensa na arquitetura de infraestrutura seria a pessoa que iria desenvolver o código, mas então a gente tem uma colaboração muito mais aprimorada ali, complexidade muito mais reduzida, produtividade aumentada e assim por diante. Ou seja, resultando numa forma muito mais fácil de gerenciar sua infra e confiável, porque você vai ter todos os testes possíveis ali. Ok, beleza. Entendi o que é infraestrutura como código, entendi mais ou menos os benefícios ali e o que a Oracle traz como serviço em relação a isso. A gente traz o Resource Manager. O que é esse carinha? É um serviço de gerenciamento de infraestrutura completamente baseado em Terraform, como comentei anteriormente, que a gente tem dentro do Oracle Cloud, que facilita muito, mas muito a vida de quem, né, gosta de mexer com Terraform, de quem acha que realmente faz sentido no dia a dia. Então, é uma ferramenta onde tem suporte completo, tanto para CLI, SDK e console. Você pode, eu não quero utilizar o console da Oracle Cloud para poder executar um arquivo Terraform, que é uma configuração Terraform. Eu quero ir direto pelo CLI ali do Terraform, por um outro console, literalmente por linha de comando. Você consegue fazer isso sem problemas nenhum. Um benefício que a gente pode dizer assim, principal do Resource Manager, por ele estar dentro do OCI, ele tem integração completa com os outros recursos. Então, você consegue, nessa parte de gerenciar a infra, você consegue permissionar quem vai ter acesso, quem não vai ter acesso, quem vai conseguir fazer alguma alteração naquilo, quem vai conseguir ver modelos privados, quem vai conseguir gerenciar aquilo, ver o status daquela infraestrutura. Então, por estar dentro do OCI, tudo que está dentro do OCI você consegue integrar com esse gerenciador de infraestrutura. Não vai ser simplesmente mais um arquivo que você vai jogar lá, vai dar um Terraform init, Terraform plan, Terraform apply e rodar e pronto. Não, você vai ter um gerenciamento disso, mesmo depois de já ter utilizado os recursos do Terraform. Não tem bloqueio, né? Como comentei, não tem lock-in, ou seja, a migração é simples tanto para nuvens privadas quanto para nuvens de terceiros, assim por diante. E é construído com código aberto, né? Então, se você entrar, por exemplo, na documentação do Terraform, vai ter uma documentação específica para o provider Oracle, onde vai ter todas as linhas lá, eu quero provisionar um API Gateway, beleza. Ele tem exatamente lá a documentação do que você precisa ter no seu código, quais são os campos obrigatórios, opcionais e assim por diante, tá bom? Algumas terminologias que é importante a gente passar aqui, até quando for para o lab, é basicamente assim, dentro do Resource Manager a gente tem algumas terminologias, que uma delas são a stack. O que é stack? A stack é o que vai representar o conjunto de recursos ali que você quer provisionar. Então, quando você tem os seus arquivos Terraform codificados, tudo bonitinho lá, o que vai ser provisionado, como vai ser provisionado, as configurações, você vai criar uma stack e vincular esses arquivos a essa stack. É literalmente vai ser a sua pastinha ali, o seu conjunto de recursos a serem provisionados. Temos também a parte de job, que seria todas as ações executadas dentro dessa stack. Então, assim, dentro do Terraform, né, o Terraform padrão, sem dizer aqui o Resource Manager, a gente tem quatro principais ali ações, né? O Terraform init, né, para quem já utilizou sabe que você fez o código, você vai lá dar um Terraform init no console, você inicializa arquivos do Terraform para poder dar o plan e o apply lá dentro daquele código. Tem o plan, que é o comando onde vai fazer toda a listagem dos recursos para você poder confirmar se é aquilo mesmo que você quer. Às vezes no próprio plan já dá algum erro que você resolve antes de tentar dar o apply. E por último, o apply, que é literalmente o comando que vai botar isso em ação, vai executar isso lá dentro do Dark Cloud, independente se é Oracle, o que for, que você for utilizar o Terraform, ele vai ser o comando que vai executar tudo lá dentro. Isso dizendo o Terraform padrão ali, se você for no console, tá?
Já no Resource Manager, uma coisa que muda é que você só vai ter o plan, o apply, o destroy, né? E o import state, que é um outro comando que eu não comentei do Terraform. Porque quando você jogar lá dentro o seu arquivo, já vai estar tudo configurado para rodar o Terraform, você simplesmente dá uma plan ou um apply direto e pronto, já está rodando. Então, os jobs são basicamente isso. As ações que você está tomando. Qual que é a ação que eu estou tomando agora? Estou tomando uma ação de planejamento, de planning aqui do meu Terraform? Estou destruindo o meu Terraform? O que eu estou fazendo? Então, stack, conjunto de recursos, job, o que você está executando, quais ações você está fazendo com esses recursos, tá? Beleza, e como que isso funciona? Primeiro de tudo, a gente tem que decidir. Vamos criar um arquivo configuração Terraform do zero? A gente vai utilizar um template já pronto, né, os famosos modelos de amostra. O que a gente vai fazer? Ah, eu vou criar uma configuração do zero, beleza. Criei uma configuração do zero, agora eu vou escolher. Ok, eu vou usar o Resource Manager Stack via o quê? Via console? Via SDK? Via CLI? Beleza, decidi. Agora que eu criei minha stack, independente da forma que eu utilizei para criar ela, eu vou executar os jobs, né? Executar o trabalho ali no caso. Então, primeiro passo pelo plan, para ver se está tudo certo. Listagem de recursos, ver se é aquilo mesmo que eu quero. Deu tudo certo? Beleza, agora eu vou para apply e realmente fazer funcionar. Ok, dei o apply, funcionou tudo bonitinho, mas eu quero dar um destroy nisso aqui, eu não quero que continue. Então, beleza, a gente pode dar um destroy e ele literalmente apaga todos os ambientes. Você não precisa ir ambiente por ambiente apagando, ele apaga tudo, tá? E finalizando isso, você consegue ver o status, né, o estado desse gerenciamento e também detectar desvio, que é algo que eu vou falar um slide mais à frente, que é basicamente você detectar mudanças na infra, mudanças bruscas que pode se encaixar como compliance ou não dentro da empresa, tá? Então, falando sobre alguns recursos aqui que a gente tem quando a gente vai criar nossa stack, a gente tem a opção de configurar do zero, mandar do zero um código nosso, ou então entrar nessa central de templates, né, que o Oracle Cloud proporciona, onde tem já vários templates prontos, né, vários recursos já prontos em Terraform, que você pode selecionar para poder provisionar ali. Então, pô, eu não quero codificar, eu vou ver se aqui na minha lista de templates tem alguma coisa que faça sentido para mim. Então, você vem nessa lista de templates, escolhe o que é necessário, escolheu, beleza, provisionado, você já tem o seu stack pronto ali. Temos a parte do modelo privado, que é no sentido assim de eu, Pedro, desenvolvi uma estrutura ali em Terraform, uma configuração em Terraform, e eu quero que outras pessoas no meu tenancy aqui, no meu ambiente do OCI, tenham acesso a poder utilizar isso também. Então, eu crio lá como um template privado e seleciono quais as pessoas vão ter acesso a esse meu template, quais pessoas vão poder criar stack com a mesma estrutura de recursos que eu utilizei na minha. Beleza? Descoberta de recursos. Isso é um recurso muito interessante do Oracle Cloud, que é o seguinte. Pô, eu já tenho uma infraestrutura no OCI. Eu já criei manualmente. Eu fui lá no console, visualmente criei, e é isso que eu quero fazer. Se eu quiser usar o Terraform, eu vou ter que, mesmo com a minha infraestrutura já criada, eu vou ter que começar a codificar um código do zero aqui, montá-lo de novo, só para poder ter a minha stack dentro do Resource Manager? Não. Literalmente, a gente tem um recurso dentro do Resource Manager, que é você utilizar o que você já tem, você mudar a sua infraestrutura gerenciada para uma infraestrutura orquestrada pelo Resource Manager, que é basicamente selecionar a opção de compartment existente, e quando você selecionar a sua opção de compartment existente na hora de criar sua stack, ele vai te perguntar, ó, você tem esses recursos aqui para provisionar não, para criar sua stack. Qual recurso você quer selecionar? Lembrando, você não utilizou nenhuma linha de código aqui. Você vai simplesmente selecionar os seus recursos, falar, são esses aqui que eu quero que faça parte da minha stack, e pronto. Na hora que você der o create, você vai ter uma stack utilizando uma infraestrutura já existente. Você não vai precisar fazer do zero só porque você quer utilizar a stack e a stack é baseada em Terraform codificado. Você pode pegar o que você tem manualmente hoje criado e transformar em uma infraestrutura orquestrada pelo Resource Manager de forma simples, em poucos cliques. Beleza? Temos também integração com GitLab, GitHub, etc. Qual o objetivo? Comentei logo lá no início, um dos exemplos é utilizar práticas de CI/CD, ou seja, pô, toda vez que eu fizer alteração no meu código de Terraform, eu vou precisar ir lá na stack, clicar em editar e editar os arquivos lá dentro, ou editar o meu .zip que está lá dentro? Não. Você pode ter práticas de CI/CD onde o próprio Resource Manager fica escutando, né?
esses carinhas como GitLab, GitHub, Object Storage da Oracle. E se você joga um arquivo novo lá dentro, ou você atualiza, faz um push de alguma forma dentro desse repositório, ele detecta isso e já atualiza as informações da sua stack. Então você consegue fazer isso de forma muito mais rápida, beleza? Acompanhar versionamento, restaurar modificações e assim por diante. Agora o Drift Detection, né? Que é o carinha que eu comentei lá atrás, que era o desvio de... a detecção de um desvio, né? O famoso Drift Detection é o carinha que vai fazer o seguinte: você provisionou uma VM no shape X. Foi essa que você provisionou na hora que você clicou no Apply. Mas por algum motivo ela mudou de shape, ela foi para o shape Y. E aí isso pode se dizer como um Drift Detection, um desvio ali da infraestrutura padrão. Pode ser pode dar problema de compliance, né, de acordo com as regras da empresa que está utilizando isso, o que a gente pode fazer, por que isso mudou. Então, ele traz esses avisos para você ter noção do que está sendo alterado aí, mudanças bruscas do que foi provisionado na primeira vez. Se eu provisionei uma VM no chip X, não era para ela estar no chip Y, por que ela mudou? E assim por diante. Beleza? Resumo geral de tudo que eu falei o Resource Manager é um gerenciador de recursos que utiliza infraestrutura como código baseado em Terraform, 100%. Tendo isso, o cliente pode dimensionar o workload dele muito mais fácil, muito mais rápido. Você pode utilizar o Resource Manager, inclusive, para criar o seu primeiro código de Terraform. Em qual sentido? Pô, eu nunca utilizei Terraform, eu quero ver como que funciona isso. Eu quero ver como que funciona isso. Então, você vai lá, você desenvolve seu códigozinho lá simples no Terraform, fala, eu quero testar isso, onde eu vou? Vai lá no Resource Manager, arrasta e solta esse código lá, clica em Apply, pronto, está feito. Você não precisou entrar em linha de comando, nem nada do tipo do Terraform, simplesmente jogou lá dentro e provisionou o que você queria. Descoberta de recursos no sentido de, que eu comentei, você entra no compartimento que você já tem uma infraestrutura, e mesmo assim você consegue criar uma stack sem precisar codificar do zero, e integrações com GitHub, GitLab, que eu acabei de falar, e a garantia de conformidade, né, de compliance, etc., com a detecção de desvio, que é o Drift Detection. Beleza? Em relação a conceitos sobre infraestrutura como código, Resource Manager e etc., era isso que eu queria passar para vocês. Agora a gente vai ter um labzinho relativamente curto, onde a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um código Terraform, adicionar um novo recurso lá dentro desse código e jogar isso para dentro do nosso ambiente OCI para ser provisionado. Tudo bem? Acho que vocês já têm um link aí no chat. Eu vou abrir na minha máquina aqui e vou seguindo junto com vocês. Beleza, vocês estão vendo aí minha tela, né? Do navegador. Basicamente, eu acho que o link que vocês têm aí no chat é esse link mais geralzão aqui, do Developer Fast Track. Vocês vêm aqui na segunda opção, que é a opção que a gente está comentando agora, que é a do Terraform, tá? Aqui ele vai ter o tutorialzinho. Basicamente, como primeiro passo, vou seguindo com vocês aqui, beleza? Ao mesmo tempo. Como primeiro passo aqui, a gente tem que fazer o download desse repositóriozinho aqui que ele te dá. Então, a gente tem duas opções. Ou dar um git clone, né, para quem gosta de utilizar a linha de comando, ou literalmente ir até o repositório e dar um download.zip ali, padrão do GitHub. Então, eu já fiz isso, já tenho o meu código feito aqui, então não vou fazer agora. Mas beleza, vocês façam um download aí disso. Feito o download disso, a gente vai criar um novo arquivo Terraform, tá? Aqui, vocês podem fazer no tempo de vocês, tá, pessoal? Aqui eu tô passando passo a passo para vocês verem na minha tela o que seria necessário fazer. Mas se vocês quiserem seguir aí do lado de vocês, no tempo de vocês, lendo certinho, sem problema algum, tá? Feito o download disso, eu tenho aqui o meu .zip que eu fiz o download. Eu vou criar um novo arquivo .tf dentro dessa pasta. Então, eu vou extrair isso, extrair essa pasta. Ela me traz aqui todos os arquivos de Terraform que eu já tenho adicionado. E o que esses arquivos de Terraform vão provisionar para mim? Deixei aqui no início. Vai provisionar um ambiente de Kubernetes, um ambiente de DevOps, um ambiente APM, API Gateway e outras coisas como VCN, subnets, Dynamic Groups, Compartments. Então, são coisas que vão ser necessárias para os próximos labs, né? Que o pessoal vai comentar com vocês sobre Kubernetes, DevOps e assim por diante. Então,
tendo esses arquivos aqui dentro, a gente vai adicionar mais um, que é o do API Gateway, tá? Para criar esse arquivo do API Gateway, primeiro a gente abre em algum editor de texto isso, tá? Então eu vou abrir aqui essa minha pasta que eu acabei de extrair. Beleza. Opa, como é que ele não abriu? Vou abrir aqui. Beleza. Tenho todos os meus arquivos .tf aqui. Lembrando, cada arquivo .tf é um tipo de provisionamento diferente, seja um de Kubernetes, um de DevOps, um de APM, assim por diante. Você pode fazer separado, você pode estruturar essas pastas como você achar melhor, tá? O Terraform ele vai executar tudo que está lá dentro, não importa se está dentro de pasta, se está fora de pasta e assim por diante. Então, a gente cria um novo arquivo aqui, a gente coloca um nome, por exemplo, API Gateway.tf. Ele montou o arquivozinho aqui do API Gateway.tf, assim como está pedindo aqui no tutorial. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse código abaixo aqui, lá dentro. Ok, Pedro, o que a gente está fazendo aqui? Esse código basicamente está dizendo que eu quero criar um recurso do tipo OCI API Gateway Gateway. Eu quero dar o nome para ele de DevOps Gateway. E estou preenchendo algumas informações aqui, em qual compartment ele vai ser provisionado, né? Como a Débora comentou, o compartment basicamente é pastas que separam ali de forma lógica os ambientes, né? Que você pode criar uma pasta onde vai conter só o ambiente do fulano, ou pasta onde só o pessoal do cargo X pode acessar e assim por diante. De forma bem resumida, compartments são com pastas ali. Tá? Então, em qual pasta do OCI vai ser criada esse API Gateway? Qual que é o endpoint type? Isso aqui vai ser público ou privado, esse API Gateway? Ou seja, ele vai ter acesso à rede externa ou somente à rede interna? O que é o API Gateway, tá? Só para dar um resumo para vocês. A ferramenta da Oracle aqui onde a gente consegue expor APIs, né? Aumentar a segurança de APIs com autenticação customizada e etc. através dele, tá? Então, é um carinha onde a gente consegue expor essas APIs, aplicações, etc. Da forma que a gente achar mais customizada possível e assim por diante. Configurando aqui a subnet também, então, lembrando, a subnet, que é a rede onde vai rodar isso, né, dentro de uma VCN e tal, também tem que seguir o mesmo padrão aqui. Se o API Gateway é público, a subnet também tem que ser pública. Se o API Gateway é privada, a subnet também tem que ser privada. E aí um nome que vai ser esse ambiente, né? Tudo isso aqui, se vocês copiarem e colarem, eles estão utilizando variáveis. Variáveis que já estão criadas aqui nesse arquivo. Então, só para agilizar, tá pegando lá um compartment ID, um API Gateway, type, etc. Mas seria a mesma coisa se você colocasse direto o valor aqui, beleza? Então, vamos salvar Pedrinho, esse arquivo. o pessoal tá pedindo para aumentar um pouco a fonte Ah, aí, tá. para eles enxergarem melhor, tá bom? Deixa eu... Boa, Tá aí mais tá fácil de bom. enxergar? Boa. Valeu. Legal. Então, criando esse arquivo aqui, a gente já tem a nossa estrutura inteira aqui de Terraform, onde a gente já pode jogar lá e provisionar no Resource Manager, mas antes disso eu queria mostrar um negócio para vocês, que é basicamente esse schema.yaml. O que é isso? Isso é algo específico do OCI, tá? Que a gente consegue fazer aqui no Terraform, que é basicamente configurar campos de preenchimento. Então, pô, eu quero deixar a estrutura pronta do meu ambiente. Eu quero que tenha uma VMX, uma VMY, eu quero que tenha um banco X, um banco Y, mas eu não quero deixar as configurações de quantas OCPUs eu vou usar nisso, quantas OCPUs eu vou usar naquilo, de forma padrão fixa. Eu quero que a pessoa tenha um campo default, um campo padrão, mas ela possa alterar a hora que ela quiser, na hora de criar. Eu quero que isso seja um template. Então aqui, nesse schema.yaml, é literalmente onde a gente vai criar os campos, que podem ser preenchidos ou não, pela pessoa que está utilizando essa estrutura Terraform, para poder mudar alguma informação antes de dar o apply. Então, pô, eu quero mudar isso aqui, eu não quero utilizar, sei lá, 2 nodes no AKE, eu quero utilizar 3, 4, e você muda lá e atualiza. Isso é algo específico do OCI, tá? Que a gente consegue fazer. Então, a gente vai montando isso, esse arquivinho aqui, com as variáveis que vão ser preenchidas, se é obrigatório ou não, para deixar de uma forma mais bonita e mais simples possível na hora do usuário final utilizar isso aqui. Beleza? Então, tendo criado esse arquivo, esse passo 2 do labzinho aqui, vou dar um zoom também na minha página do navegador, a gente pode abrir a documentação desse carinha. Como eu comentei, por a Oracle ser realmente um provider ali do Terraform,
você consegue ter uma documentação específica do OCI lá dentro, onde você simplesmente pesquisa pelo que você quer, o recurso, e ele vai te dar detalhes de como você utilizar isso. No caso do API Gateway, a gente já traz para a URL certa que a gente está usando agora, e ele mostra que, pô, ó, para você criar esse recurso, precisa de todas essas informações. Mas, como requeridas, obrigatórias são somente essas três aqui. O restante é totalmente opcional. Então, você vê o que faz sentido você utilizar e utiliza. Nesse caso, a gente está utilizando somente as obrigatórias para poder criar um recurso bem simples mesmo, da forma mais fácil possível, tá? Quer ver mais detalhes sobre isso? A gente tem uma documentação completa aqui, beleza? Voltando aqui para os passos. Ok, criado esse arquivo .terraform do API Gateway, a gente agora vai lá no nosso console da Cloud. Vou deixar aberto aqui do ladinho, para a gente abrir a console e o tutorial ao mesmo tempo, tá? Basicamente, ele fala, vem aqui no menu do sanduíche na esquerda. Então, vou aqui no menuzinho do sanduíche. A gente, como próximo passo, a gente vai em Developer Services, tá? Vou aumentar aqui o navegador para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Chegando em Developer Services, a gente vem em Resource Manager, tá? Literalmente esses os passos que estão ali no GitHub, então, Resource Manager. Chegando no Resource Manager, a gente clica em Stacks, a gente quer criar uma nova stack. Aqui já tem algumas stacks criadas, né, de teste, porque é um ambiente compartilhado aqui de desenvolvimento. A gente pode dar um Create Stack, e aqui a gente tem as opções de selecionar um template, selecionar um compartment existente para, como eu comentei, pegar um recurso já existente e transformar em recurso do Resource Manager. Mas no caso, a gente vai criar um recurso do zero. Pode ser um .zip ou pode ser a própria pasta. Aqui eu vou utilizar a própria pasta. Já fiz a alteração, meu arquivo está aqui dentro. Arrasto essa pasta para cá. Arrastei a pasta para cá, ele já preenche várias coisas com valores defaults que foram configurados nesses arquivos Terraform. Então aqui já dá um nome, uma descrição, o compartimento que vai ser criado ele já joga aqui no root, e assim por diante. Dou um next. Aqui é a parte do esquema YAML que eu comentei com vocês. Se eu não tivesse criado o esquema YAML, ele traria aqui para mim também, de alguma forma, as variáveis que eu preciso preencher, etc. Porém, de uma forma menos customizada e mais, assim, padronizada, fixa, de um jeito que às vezes nem ficaria interessante de se enxergar. Então, o YAML ele traz essa organização melhor. Então, por exemplo, aqui a gente consegue selecionar qual é o compartment que a gente quer. Então, eu venho aqui e vou selecionar que eu quero o devft. Selecionei esse compartment. Vocês provavelmente vão ter somente um compartment, então vocês podem selecionar o único que vocês têm, que é o root. Se vocês tiverem outro, vocês selecionem o outro, assim por diante. O nome eu não vou mudar, vou deixar do jeito que está aqui. E aí algumas configurações que podem ser alteradas ou não. Como eu comentei, o esquema YAML você vai montar esses campos para a pessoa, se ela quiser mudar o número de worker nodes do AKE, etc., ela pode mudar. Caso contrário, ela deixa o default e assim por diante. Então aqui a gente configura o que for necessário configurar do ambiente, o que foi aberto para ser configurado ali nos arquivos Terraform. Deu Next, ele vai dar um resumo de tudo, então, do que a gente está fazendo aqui. Então a gente consegue dar um show aqui. Isso aqui significa que a gente está criando um ambiente Cloud Native através de Terraform e tal. Tudo isso é decidido lá na configuração dos códigos e a gente pode dar um create. Dando o create dessa stack, ainda a gente não provisiona nada. Agora é literalmente os comandos do Terraform. Para quem já está acostumado, plan, apply, destroy, e é isso. Pô, eu quero já dar um apply nisso aqui. Não vou dar o plan porque, para a gente não perder muito tempo, vou dar direto o apply. A gente clica em apply, ele vai pedir para a gente confirmar, a gente confirma. E ele vai começar a fazer o provisionamento disso, tá? Então aí todos vocês façam esse passo aqui. Ele demora um pouquinho porque tem ambientes como o do Kubernetes que demoram um tempo a mais para subir, tá? Mas aqui a gente já está provisionando tudo aqueles recursos que eu listei lá no README lá do GitHub, do tutorial. Vocês podem ver lá para confirmar os recursos que estão sendo provisionados. Enquanto está sendo provisionado aqui, vou voltar um passo atrás. Vou abrir essa stack que a gente acabou de criar. Ele está em progresso aqui, o job, né? Aqui a gente tem a opção do Drift Detection, que eu comentei com vocês. Ela está em cinza, até porque não foi nada provisionado ainda. Ainda está em andamento, tá? Então a gente consegue ver um report desse Drift Detection, mover recursos e assim por diante. Aqui na esquerdinha a gente consegue ver as variáveis que estão sendo setadas. Então,
o compartment ID que ele está utilizando, a região que está sendo criada, o tenancy ID e assim por diante. Work requests, no caso, se foi necessário fazer algum tipo de modificação, ele traria nessa lista de work requests. Voltando aqui para o job, no nosso apply, daqui a pouco ele começa a aparecer os logs já. Ele vai aparecendo e falando, ó, por exemplo, aqui ele está na criação do APM. APM é uma ferramentazinha aí de login, etc., que a gente consegue fazer, tá? Dos recursos. Criando tags. Então, assim, ele está passando por todas as partes de criações que a gente configurou no Terraform, passo a passo. E quando ele finalizar isso, a gente já está pronto para utilizar todos os recursos, tudo bonitinho, tudo configurado, não se preocupa com nada. E aí, o que for alterado nisso pode cair no Drift Detection ou não, e assim por diante. Beleza? Labzinho bem simples, vou até mostrar para vocês aqui que é basicamente isso. Criou um novo arquivo Terraform, fez o upload, entrou no console, entrou em Developer Services, Resource Manager, Stacks, criou uma stack, jogou a pasta para cá, deu Next, selecionou o compartimento. Tudo isso que eu fiz tá listado aqui, tá, pessoal? Vocês conseguem seguir tranquilamente. Deu um Create. Aqui no caso eu dou o Plan nesse exemplo antes de dar o Apply, mas vocês podem dar o Apply direto para ser mais rápido, tá? E depois de provisionado, a gente vai ter esses recursos aqui, beleza?